Nós temos aqui a notícia dizendo que o Congresso Nacional Brasileiro promulgou, porque quem promulga é uma PEC, né? Projeto de Emenda Constitucional, é o Congresso Nacional, a PEC de número 126. Aí nós ficamos somando, mas passa 126. E mais os artigos que tem na Constituição, né? Como é que tamanho fica a Constituição brasileira? Nós pedimos para o Dr. Lucas Catibe de Laurentiis, que é doutor em Direito Constitucional pela USP, para nos ajudar. Dr. Lucas, muito obrigado por sua gentileza, por atender aqui a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Doutor Lucas, me lembro uma vez, fui fazer uma entrevista na Bolívia, trabalho, e aí me deram uma cópia da Constituição da Bolívia, que estava em espanhol e outros idiomas, que é o idioma quechua, por aí fora. Mas aí a Constituição da Bolívia era imensa. Eu vim lendo no avião e tal, eu nem consegui chegar no fim de tanto artigo. A nossa Constituição pode ser considerada também muito extensa, muito enxuta. Qual é a sua avaliação, doutor Lucas? A Constituição do Brasil é a maior Constituição do mundo atualmente. A gente competia com a Constituição indiana, que é muito extensa, famosa pela extensão, mas com a quantidade de emendas constitucionais promulgadas, principalmente nos últimos anos, né? A Constituição brasileira conseguiu ultrapassar a Constituição indiana. Hoje em dia a gente tem a campeã mundial de extensão em número de palavras, em número de artigos, em número de temas, em todos os quesitos. A gente conseguiu ter a Constituição mais complexa, detalhada e difícil de ser compreendida do mundo. Doutor Lucas, para o cidadão comum, né, que está acompanhando tal, suas explicações, a Constituição americana não é tão pequena, a nossa é tão grande, as duas será que atendem os dois povos? A Constituição americana diz muito sobre o tempo em que ela foi promulgada, criada, no século XVIII, e ela também trata de questões mais importantes para a cultura e para o povo norte-americano. Então, é uma Constituição que trata basicamente de liberdades individuais, liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de associação, entre outras. Fora isso, ela trata de questões de divisão de poderes, né? Processo de impeachment, atribuições do Congresso e atribuições do Executivo, também do Judiciário. A Constituição brasileira trata de questões não constitucionais, né? Como fundos públicos, questões como desporto ou questões como cultura e por aí vai. Tem várias razões porque isso aconteceu durante o tempo, mas a principal razão que levou a Constituição brasileira a ser como é a própria Constituinte de 87, que foi uma Constituinte bastante conturbada. Mas essa é a principal causa da Constituição ser o que ela é hoje. Agora, doutor Lucas, nossa Constituição tem, salvo engano, 250 artigos, mais 126 emendas, vai para 300 e tantos. Quer dizer, não parece mais um código de leis do que uma Constituição? Com certeza. Ela é maior do que muitos códigos que nós temos hoje, como, por exemplo, o Código Penal. Ele tem algo em torno de 200 artigos. A Constituição, fora os artigos do corpo permanente, ela tem o que nós chamamos de ADCT, a parte transitória, e nas emendas, as próprias emendas, tem emendas sobre emendas. Então, existem emendas hoje que alteram o conteúdo de emendas, fazendo com que a Constituição seja muito difícil de ser compreendida. Para os técnicos de direito constitucional, para nós que trabalhamos com ela já é difícil. Para o cidadão comum, ela é praticamente impossível de ser compreendida. Exatamente, esse é o ponto que eu gostaria de chegar. Quer dizer, o cidadão comum, às vezes, você já leu alguma vez a Constituição? Basicamente primeiro é tem a impossível. extensão, segundo também um linguajar que nós, que não temos a sua cultura jurídica, temos dificuldade de entender. Basicamente é impossível. Demanda não só conhecimento técnico, mas também tempo e também, fora a paciência, precisa de um financiamento para a pessoa ter o comprometimento de querer ler a Constituição. Uma pessoa comum, uma pessoa que não tem esse trabalho, não vai ter nem interesse de querer ler a Constituição. O que é uma catástrofe, né, civilizatória, porque a Constituição seria um documento voltado para o povo. A ideia do Constituinte de 88 também era essa, né? Ulisses Guimarães dizia que era uma Constituição cidadã, mas ela deixou de ser uma Constituição cidadã e passou a ser uma Constituição puramente técnica.
Agora, doutor Lucas, salvo engano, nós temos a Constituição de 24 do Império, de 91 da República, depois tem a de 32, que já era da Era Vargas, depois tem a 37 do Estado Novo, depois tem a de 46, que é da redemocratização, depois tem a de 67 no período militar, esqueci alguma ou não? E mais a de 88. Tá certinho. Tá certinho. Agora, essas anteriores também eram tão extensas quanto a atual? Quanto a atual. As constituições anteriores, elas eram extensas, fora de 91, né, 1891, ela foi feita pela um anteprojeto redigido por Rui Barbosa, e ela foi inspirada na Constituição norte-americana. Então ela tinha algo em torno de 90 artigos, bastante enxuta. Todas as outras foram feitas com maior extensão, já mostrando a cara do Constituinte brasileiro, o que o Constituinte brasileiro tem em mente para o Brasil, que é basicamente transferir para a Constituição todas as atribuições do Estado, do povo e do Estado, confiando que a Constituição, ao inserir na Constituição, os problemas nacionais vão ser resolvidos, mas isso não acontece. Isso é uma ilusão que acompanha o direito constitucional brasileiro faz algo mais de 100 anos, né? Agora, doutor, a impressão que dá, acho que para o cidadão comum que está acompanhando aqui a sua participação conosco, é o seguinte, a gente não cumpre nenhuma lei, vamos botar na Constituição para ver se o pessoal cumpre. Será que é isso a impressão popular? Existe essa ilusão de que ao transferir para o texto constitucional os problemas seriam resolvidos. Isso é algo que é passado, né, até pelo judiciário, que a Constituição faz os problemas nacionais serem resolvidos, mas isso não acontece, né, comprovadamente. E também tem um outro elemento que é uma certa necessidade de blindagem do aspecto político, né, dos partidos políticos. Porque ao transferir para a Constituição temas e questões como fundos públicos, ou se não, teto de gastos, ou se não, outras questões que foram colocadas aqui, né, a gente já tem 128 emendas constitucionais, parece que os partidos políticos e os políticos querem, na verdade, transferir para a Constituição uma atribuição que seria deles, que é resolver os problemas. A Constituição, mas na verdade, né, ela não resolve nenhum problema. Ela simplesmente diz algo que as pessoas gostariam que acontecesse, mas o fato de colocar dentro da Constituição algo como teto de gastos, a gente vê que não resolve o problema da dívida pública. Ela simplesmente transfere para o texto constitucional algo que as pessoas gostariam que acontecesse na realidade. Doutor Lucas, a chamada Constituição Cidadã está em vigor no país, obviamente, mas será que algumas dessas posições que lá estão não deveriam estar naquilo que os advogados chamam de legislação infraconstitucional? Me lembro, por exemplo, o seguinte, salvo engano, ela estabelecia até a taxa de juros, que era de 12% ao ano. Lembra disso ou não? Sim, eu me lembro. Isso era uma famosa disposição colocada pela própria Constituinte, né? Na parte da Constituição brasileira que tratava da ordem econômica, e é um dispositivo irrealizável, né? É como a gente disse aqui, algo que as pessoas gostariam que acontecesse na realidade, 12% de juros para todos, só que na prática se mostrou impossível, como se mostra impossível em todos os países do mundo. O Supremo já tinha declarado que esse dispositivo não tinha efeito, e foi aprovada uma emenda constitucional para chancelar essa decisão do Supremo. Isso mostra que, além de todas as emendas constitucionais que alteram formalmente o texto da Constituição, o próprio Supremo Tribunal Federal tem decisões muito famosas, com base em que o próprio texto constitucional é alterado de forma não declarada, né? Não expressa. A gente pode lembrar este que você acabou de citar, e também uma famosa decisão do Supremo Tribunal Federal que autoriza o casamento de pessoas do mesmo sexo, que altera também o texto expresso da Constituição no artigo 225. Isso é o que a gente vê acontecer na prática, né? A Constituição não só... Doutor, para eu entender,
Quer dizer, as mudanças na Constituição não são apenas originárias no Congresso, mas também no Supremo Tribunal Federal? Isso acontece. É o caso do casamento do mesmo sexo? Sim, também o caso da prisão em segunda instância, né? Em que o Supremo alterou 3 vezes o entendimento em um espaço de 2 anos. Então, ele falou que era possível a execução da pena em segunda instância, depois falou que não era possível, depois falou que era possível de novo e voltou atrás na 4ª vez. Desculpa, peraí, voltou atrás, então o que está valendo agora? Hoje está valendo que a execução da pena deve aguardar o trânsito em julgado, assim como está escrito na Constituição. Mas o Supremo voltou atrás 2 vezes, né, nessa interpretação, apesar do texto ser expresso. Isso mostra que o fato, novamente, né, o fato de a Constituição ser tão analítica e ser tão cheia de disposições muito expressas não altera a situação de insegurança jurídica que nós vivemos, porque enquanto tiver o Supremo Tribunal Federal interpretando o conteúdo da Constituição, não adianta ficar colocando disposições, explicações e alterações. A gente viu também essa semana o ministro Gilmar Mendes retirando do teto de gastos uma quantidade muito grande de valor. Isso mostra, novamente, né, que mesmo que se coloque dentro da Constituição vários dispositivos tratando de todos os tipos de questões, o Supremo Tribunal Federal pode simplesmente desconsiderar esse conteúdo. Então, esse aprendizado a gente ainda não conseguiu ter. A alteração da Constituição não consegue alterar a realidade, na verdade. Nem consegue alterar a realidade do próprio Supremo. Perfeitamente. Bom, doutor Lucas, acho que depois de toda essa explicação clara, didática, simples, que você acabou de nos dar aqui, a gente vai entender melhor. Muito obrigado, doutor Lucas Catibe de Laurentiis, doutor em Direito Constitucional pela Universidade de São Paulo. Doutor Lucas, muito grato por atender aqui a Nova Brasil. Obrigado, Heródoto. Obrigado a todos. Um bom dia para todos. Muito obrigado. Agora são 8h20. Eu queria lembrar o seguinte, é um assunto drástico falar da Constituição, mas a maneira pela qual foi explicado aqui agora é um negócio extraordinário. Ele acabou de dizer para nós que a nossa Constituição é a mais extensa do mundo. 250 artigos, mais 126 emendas. Acabou de explicar isso agora. E tem emenda em cima da emenda. Agora pergunta o seguinte, isso aqui é só para ele e o pessoal que... E o cidadão comum? Você chega para alguém e diz, o senhor já leu a Constituição? Você está louco, meu? Não estou com insônia. Quando eu estou insônia à noite, eu leio 3 capítulozinhos da Constituição e pimba desmaio. Quer dizer, isso aqui não é voltado para a população, devia ser. Nós é que somos o responsável por isso. O poder emana do povo e seu nome será exercido. Não sei quem falou isso. Sei lá quem falou, será que foi o Russo? Sei lá quem, enfim, alguém lá atrás falou isso. Não fui eu, estou plagiando só. Então eu acho que ficou bastante claro essas coisas todas. Agora, o que é que vai acontecer? Não sei. É preciso mudar? Não sei. É preciso trocar... Eu não sei. Isso aí agora é por sua conta e responsabilidade.